E hoje a gente veio de novo na Leroy Merlin, porque hoje a gente precisa de cortinas e tapetes, porque a gente não tem essas coisas e lá em casa, como vocês viram, pega bastante claridade. Então a gente precisa dar uma ajeitada nisso aí. Eu sou a Fabi e, como vocês já podem perceber, estamos de cenário novo porque eu mudei de residência. Se você ainda não acompanhou o vlog dessa mudança e a razão desse sumiço aqui, desse hiato aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima. Se vocês têm sugestões de temas, pedidos de orientações, relatos e o que mais vocês quiserem falar comigo, me mandar de sugestão, vocês podem fazer isso através do e-mail afabiporém@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E a sugestão do tema de hoje tem tudo a ver com essa mudança. E a sugestão de hoje foi do Felipe Borges, que me mandou o seguinte: Fabi, tudo de bom na casa nova. Recentemente eu me mudei para Malta e tive que escolher uma casa para alugar. Uma sugestão de vídeo é como escolher uma casa para viver. E este é exatamente o título do nosso vídeo. E como eu havia explicado no vídeo do vlog da mudança, tudo isso aconteceu meio de repente, porque o meu marido, quando ele tinha se mudado para o apartamento anterior, ele achou que tinha feito um contrato de 3 anos, quando na verdade era de 2 anos e meio. Então, na verdade, a gente achou que a gente só ia precisar se mudar em março. E aí chegou a notificação de que estava para vencer o contrato, e como eu tinha me mudado para o apartamento dele depois que a gente casou, o apartamento ficou pequeno demais para nós dois, porque afinal de contas eu tive que levar um monte de coisa e ainda tinham algumas coisas que tinham ficado na casa da minha mãe, e aí a gente precisava de um lugar para colocar tudo isso, e a gente queria também dar uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos felinos. Porque no apartamento é muito pequenininho, eles ficavam muito tempo presos e a gente queria um lugar onde eles tivessem mais espaço para circular, tivesse a possibilidade de tomar um banhozinho de sol. E aí a gente optou por mudar de um apartamento para procurar uma casa. Então aí já começa a minha primeira dica de como escolher uma casa ou apartamento para viver: defina qual é a sua prioridade no momento. Tem pessoas que têm uma prioridade de procurar um imóvel perto do trabalho para evitar esse tempo de deslocamento. De repente você tem que ver também se a sua prioridade é pagar menos aluguel, ou se você quer morar mais perto de algum familiar, ou se você está procurando uma casa maior ou uma casa menor que se adapte às suas condições no momento. Mas além disso, a gente também queria uma casa que tivesse um potencial para ser mais sustentável, como por exemplo, a gente queria uma casa que fosse clara, que tivesse uma boa iluminação para a gente gastar menos energia elétrica. Uma outra prioridade que nós tínhamos também era que fosse um lugar que fosse fácil acesso a mais de um meio de transporte, um metrô, um trem ou um ônibus. E aí, com isso, a gente tinha o intuito de parar de usar o carro e usar mais ainda o transporte público, porque onde a gente morava, para eu ir trabalhar, era muito fora de mão e de transporte público, e eu teria que sair muito mais cedo, então eu tinha que usar carro. E agora eu queria parar de usar carro durante a semana, só usar para emergências mesmo, e dar prioridade para o transporte público. Dica número 2, pesquise sobre o comércio local. É muito importante, quando você estiver vendo um imóvel e definindo mais ou menos o bairro em que você está buscando esse imóvel, dar umas voltas pelo quarteirão para ver a oferta de comércio local e ver também os preços, para você ter uma noção de qual é o custo de morar naquele bairro. Uma coisa que para mim era muito importante era saber se tinha feira próximo, porque como a gente é vegetariano, a maior parte dos nossos alimentos vem da feira. E aí, além disso, a gente foi na feira para ver os preços, se não eram muito mais caros, ou se era mais em conta, ou se era a média de preço que a gente estava pagando lá no apartamento.
E isso é importante para você não mudar para um bairro que de repente você precisa ir ali no mercadinho comprar, sei lá, uma lata de milho e tem que deixar um rim de pagamento. Dica número 3. Visite o imóvel que você está pretendendo alugar ou comprar em diversos horários e dias da semana. Isso é uma coisa muito importante para você ter uma noção de como é o movimento do bairro. Então, a gente estava sondando o bairro onde a gente está morando agora. Então, a gente veio aqui sábado à noite para ver o movimento, se tinha barulho, se tinha bar, se tinha muito movimento. E é importante ver também nos horários de pico, onde tem maior trânsito, para ver se tem muita buzinada, se é um lugar muito complicado para você circular. Isso é muito tranquilo, é só você combinar com o seu corretor. Dica número 4. Tire fotos e faça filmes. Porque uma coisa que acontece é a gente tentar confiar na memória e depois que você vê, sei lá, 3, 4 imóveis, você nem lembra mais do primeiro. Então, sempre que a gente foi visitar um imóvel, eu tirei várias fotos de todos os ambientes, fiz filme, para que depois em casa, com calma, a gente sentasse, assistisse e fizesse aquelas listinhas de prós e contras. Afinal de contas, a gente tinha algumas prioridades, que foi o item número 1, e tinha alguns imóveis que eram muito escuros, ou pintados de uma cor escura, ou que não tinha muita iluminação. E aí, você consegue fazer tudo isso com calma para não tomar uma decisão precipitada e se arrepender depois. Número 5. Defina se o imóvel vai ser novo ou usado. Isso serve tanto para locação quanto para venda. De maneira geral, os imóveis mais novos se apresentam de uma forma mais segura, geram menos gasto com manutenção, já que é tudo novinho, e geralmente também possuem uma área de lazer mais completa e tem um condomínio mais barato, já que a maior parte dos condomínios mais novos tem mais moradores. Já os imóveis usados têm o benefício de ter uma área maior e geralmente custam mais barato. No entanto, correm o risco de precisar de mais manutenção e às vezes não tem uma área de lazer que sirva, por exemplo, se você tem filhos. No apartamento que a gente morava mesmo, a área de lazer era muito pequena, porque eram poucos moradores, era um condomínio pequeno, então o condomínio era muito caro, e é uma coisa que minha mãe sempre fala, que condomínio é um aluguel que nunca volta, e a área de lazer era minúscula, mesmo a gente não tendo filhos, era uma brinquedoteca que ninguém usava porque não tinha nada, e um escorregador tosco de plástico. Uma desvantagem também de prédios mais antigos é que eles têm menos vagas de garagem e, como eu falei, taxa de condomínio mais cara porque tem menos moradores. Número 6. Se possível, pesquise a sua vizinhança. Qual é a facilidade para você pegar um transporte? Quais são os comércios oferecidos? Se você tem filhos, qual é a reputação das escolas? Se são boas escolas? É interessante também você tentar puxar a ficha de criminalidade do bairro. Isso você pode conseguir fazendo pesquisa pelo Google e, se possível, também conversando com moradores ou comerciantes locais. Isso foi uma coisa que a gente fez. O dia que a gente veio visitar aqui, por sorte, a vizinha estava no portão, a gente aproveitou e perguntou como era o bairro, se era tranquilo, se ela já tinha tido algum problema, e ela falou super bem do bairro, que ela mora aqui há 32 anos e isso deu uma segurança pra gente. E é legal também se pelo menos um dia da semana você conseguir ir até esse imóvel e fazer o trajeto que você faz para o trabalho, ou para a faculdade, ou para a escola, para você ver mais ou menos quanto tempo você vai gastar nesse percurso para ver se vale mesmo a pena. E muita gente pode acabar não percebendo, mas meia hora no trânsito todo dia, no final acaba fazendo uma super diferença. E eu tô adorando ir trabalhar de transporte público todo dia, porque ao invés de ficar presa no trânsito sem fazer absolutamente nada, agora eu consigo ler uma revista, um livro. Dica número 7. Calcule os seus novos custos. Se você está indo para uma região mais próxima do seu trabalho, esse transporte já vai ser um valor que você vai abater. É preciso você entender qual é o custo de vida daquela região que você pretende morar. Se de repente você está indo para um imóvel maior e mais caro, mas se de repente esse valor você compensa com o valor que você gastava de combustível. Então, são várias continhas que é necessário você fazer para colocar bem na ponta do lápis, para não correr o risco de depois de um tempo ter que devolver o imóvel porque de repente você não consegue pagar. Então é importante saber que é um compromisso firmado, normalmente um contrato é feito de 2 anos e meio, então tem que pôr na ponta do lápis para ver se entra de fato nas condições que você pode pagar
garantindo esse período. Dica número 8 e talvez a mais importante. Se você gostou do imóvel, não demora muito para decidir. Porque apesar de você escolher um imóvel, isso é uma coisa muito importante, pode acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a gente. A gente tinha gostado de um outro imóvel bem pertinho daqui, que era mais barato, só que a gente ficou pensando e calculando porque a gente ia precisar fazer algumas reformas. E aí a gente ficou tanto fazendo orçamento e colocando na ponta do lápis se esse valor mais baixo compensava a reforma e por aí vai, que quando a gente decidiu e ligou na imobiliária, ele já tinha sido alugado. Aí a gente começou a procurar outros imóveis que também tinham sido alugados e aí a gente correu para segurar esse aqui antes que a gente ficasse sem teto. Se você ainda não tem certeza, dá pelo menos um sinalzinho para sua corretora de que você ficou interessado, para aí depois você ter um tempinho para pensar, mas aí de qualquer forma você já segura o seu lugar na fila. Número 9, preste muita atenção no contrato. Se você precisar de ajuda, não tem vergonha em procurar um advogado ou uma pessoa de sua confiança para analisar junto com você. Porque de repente, se você bateu o olho e acabou assinando e registrando em cartório algum item que você ficou com dúvida, esse item lá na frente pode acabar te prejudicando e te dando um belo prejuízo. Então, busque informações na internet com um advogado aonde você precisar, mas jamais assine um documento que você não tenha plena convicção de que tá certinho, de que tá nos conformes que você concordou. E por último, sempre que possível, busque um imóvel que tenha a possibilidade de economizar energia elétrica. Paredes claras refletem mais luz, clareando mais o ambiente e economizando mais energia elétrica. Não somente com isso, mas se você tiver a possibilidade de tentar transformar o seu imóvel atual ou o seu novo imóvel numa coisa mais sustentável, com certeza a natureza agradece e você economiza de diversas formas. Seu bolso agradece e o planeta também. Então, essas foram as dicas para você procurar um imóvel novo. Eu espero que se você está nessa busca, você encontre o imóvel dos seus sonhos, que você seja muito feliz, porque essa fase de decorar foi uma delícia. Eu vou ser muito sincera que apesar de estar com saudade de gravar, eu estava curtindo cada momento, foi muita arrumação, muito trabalho. A gente fez tudo sozinho, todas as furações de parede, desde comprar cortina, fazer cortina, almofada, que por exemplo essa a gente que fez, a horta, deu muito trabalho, foi um mês muito intenso e como a gente trabalha durante a semana, a gente só tinha o fim de semana para fazer tudo isso. Então foi muito corrido e esse fim de semana a gente vai ter o nosso open house, a inauguração da nossa casinha para os nossos amigos mais chegados, porque afinal a casa não é tão grande, não cabe tanta gente, então a gente tem que fazer isso meio parcelado. Mas eu tô muito contente porque aqui eu tenho um cantinho de terra que é específico para horta, então eu já coloquei diversas coisinhas. Infelizmente, recentemente teve uma chuva muito pesada aqui em São Paulo, com granizo, e algumas das minhas plantinhas acabaram morrendo, afogadas, e eu fiquei muito triste, mas eu tenho aí um tempo pra plantar muita coisa, eu tô muito contente e eu tô curtindo muito, e eu espero que você que tá na busca também curta bastante esse processo. Então, aos poucos, eu tô montando essa nova rotina, porque agora uma casa um pouco maior tem mais coisa pra limpar. E agora eu tenho que montar mais ou menos uma agenda para poder colocar as gravações e tudo bonitinho para o canal voltar a funcionar a pleno vapor. Então, aguardem novidades, que muita coisa boa vem por aí. Já tô montando alguns conteúdos bem legais e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.